Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. O excesso de gordura causa. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Hoje eu quero comentar sobre um estudo que foi publicado em uma das revistas mais importantes de ciência, que é a revista Cell. E significa célula, e que basicamente chega à conclusão de que o excesso de gordura causa diabetes. Vou comentar isso com vocês porque estamos aqui para que você saiba a verdade. Sabemos que há uma epidemia incrível de diabetes, por exemplo, na minha terra, em Porto Rico, 1 em cada 6 pessoas já padece de diabetes. Porto Rico tem uma das taxas de diabetes mais altas do mundo. 16,4% da população padece de diabetes. Minha outra segunda pátria, que é o México, pois lá tem cerca de 13 e poucos por cento, ou seja, estão bem próximos, ou seja, o diabetes está acabando. Quando escrevi o livro Diabetes Sem Problemas, o fiz porque percebi que os diabéticos e as pessoas que cuidam deles não têm ideia do que fazer para realmente controlar a diabetes sem medicamentos. Por outro lado, a indústria farmacêutica não está muito interessada em que você saiba o que fazer para controlar a diabetes sem medicamentos, porque assim o negócio deles cai. O negócio não é curar as pessoas, o negócio é que as pessoas continuem doentes e continuem usando os medicamentos. A farmacêutica, é claro, quer que você viva uma longa vida, mas quer que você a viva com muita necessidade de medicamentos, porque assim eles vendem. Vou um momentinho para o quadro para explicar. Vejam, um dos maiores erros da medicina tradicional, que é amplamente praticada em todo o mundo, é assumir, de forma equivocada, que todos nós, seres humanos, somos iguais em todos os aspectos. Esse é um dos maiores erros que existem. Assume que todos somos iguais, ou seja, o que é uma dieta correta para um, vai ser correta para o outro. O que é uma dieta, o que é uma condição para um, vai ser igual para o outro, mas a realidade é que todos nós somos diferentes. Este estudo específico, que foi publicado em 29 de dezembro de 2005, na revista Cell, revista Célula, foi dirigido pelo Howard Hughes Medical Institute, que é um dos mais prestigiados que existem nos Estados Unidos em termos de pesquisa. Claro, este estudo chegou a uma conclusão. O doutor que dirigiu o estudo, o Dr. Jamie Marth, chegou à conclusão de que a dieta rica em gordura aumenta a diabetes. Aumenta especificamente a diabetes tipo 2. Quando eu penetro, começo a ler a literatura, percebo que há aqui parte verdade e parte não verdade. Mas o ponto é que a gente consiga diferenciar entre o que é totalmente verdade e o que é uma meia verdade. Vamos ver aqui, vejam, o corpo humano, para poder controlar seu combustível principal, que é a glicose, seu carro funciona com gasolina, seu corpo funciona com glicose. O combustível principal do seu carro é gasolina, o combustível principal do seu corpo é a glicose, que é o açúcar no sangue. Então, o corpo, quando todos nós temos glicose, porque a glicose é necessária para a vida, se não houvesse glicose, não haveria vida, porque esse é o alimento principal do cérebro, dos ossos, de todas as células do corpo. Agora, essa glicose, para poder ser utilizada, o corpo tem que usar um órgão que está aqui do lado esquerdo, que se chama pâncreas. O pâncreas é do tamanho da sua mão fechada. Se você pegar o tamanho de uma mão e colocar embaixo do seio esquerdo, assim seria o seu pâncreas. E a função do pâncreas tem várias funções. Uma é digestiva e outra é a criação de um hormônio muito importante que se chama insulina. Este pâncreas que está aqui produz insulina. A insulina é um hormônio que permite que a glicose entre em uma célula. A glicose, que é o açúcar no sangue, não pode entrar dentro de uma célula a menos que esteja acompanhada da insulina. Agora, o que acontece? Vamos ver se realmente é verdade que a dieta rica em gordura causa diabetes, quando uma pessoa utiliza excesso de gordura. Pois a gordura tem um efeito sobre o sistema nervoso. Vamos ver. Sabemos, por episódios anteriores e pelo livro O Poder do Metabolismo e pelo livro Diabetes Sem Problemas, que para a pessoa que tem um sistema nervoso passivo como eu, recomenda-se uma dieta rica em gordura, rica em proteína. E, no entanto, se a pessoa tem um sistema nervoso excitado, recomenda-se o contrário, baixa em gordura, baixa em proteína.
Nesta dieta para o sistema nervoso excitado, para acalmar o sistema nervoso excitado, é preciso consumir muitos vegetais. Muitos vegetais. Na verdade, se uma pessoa tem um sistema nervoso excitado, o mais recomendável é tomar pelo menos 2 sucos de vegetais frescos todos os dias, ou sucos verdes. Não, o que acontece? Essa mesma quantidade de sucos verdes não pode ser usada em uma pessoa passiva. Eu fiz isso uma vez. Comecei a tomar um excesso, sucos de vegetais, e enquanto minha esposa Elizabeth estava se sentindo super bem, porque ela tem um sistema nervoso excitado, eu estava adoecendo. No final de uma semana, minha esposa tinha emagrecido, dormia muito bem, eu tinha energia para sair para fazer yoga, correr, e eu estava com febre e me levaram ao hospital com apendicite e quase morri. Poucos meses depois, descobri que existia algo chamado sistema nervoso, excitado e passivo. Até aquele momento em que eu estava tomando sucos de vegetais e fiquei doente como passivo, eu ainda não sabia que o corpo tinha 2 tipos de tendência, o passivo ou o excitado. Em um corpo passivo você precisa comer mais proteínas, mais gordura para excitá-lo, e em um corpo excitado você não pode comer excesso de gordura porque a gordura excita o sistema. Agora, veja como essas pessoas deste estudo têm certa razão. Por exemplo, se por acaso você tem um sistema nervoso excitado, como você sabe se tem um sistema nervoso excitado, vá e assista ao episódio número 199 de Metabolismo.tv. Esse episódio ensina que se você come carne vermelha e isso te faz mal, você tem um sistema nervoso excitado. Se você come algo gorduroso e isso te faz mal, você tem um sistema nervoso excitado. Se você come tarde da noite e tem problemas para digerir isso, você tem um sistema nervoso excitado. Se você come tarde da noite e então tem dificuldade para dormir, você tem um sistema nervoso excitado. E por último, a 5ª pergunta. Se qualquer barulhinho te acorda, você tem um sistema nervoso excitado. Ou seja, qualquer uma dessas 5 coisas que você marcar, você tem um sistema nervoso excitado, seu corpo... Agora, em um sistema nervoso excitado, como o sistema que está dominante é este, que precisa de pouca gordura, pouca proteína e muitos vegetais para tranquilizá-lo, uma pessoa do sistema desoxigenado que come muita gordura, de fato isso vai causar tanta estimulação sobre o pâncreas que então o força a produzir um excesso ligeiramente considerável de insulina. Esse excesso de insulina causa o que chamam de resistência à insulina, porque isso a estimula demais e a resistência à insulina se agrava. Senhores, isso se chama diabetes tipo. O que significa que esses pesquisadores estão certos no sentido de que se você tem um sistema nervoso excitado e come muita gordura, você vai acabar desenvolvendo diabetes tipo 2. Agora, se você tem um sistema nervoso passivo e não come gordura suficiente ou não come proteína suficiente, você vai sofrer de anemia ou de qualquer coisa que vai te deixar doente. Porque o problema é que todos nós não somos iguais. Então, há uma certa verdade aqui. Com o sistema nervoso excitado, não pode abusar da gordura, pois prejudica o pâncreas. Prejudicando o pâncreas, afeta a insulina, você acaba com diabetes. Simples. E eu comento isso com vocês, meus amigos, porque a verdade sempre triunfa